Estamos ao vivo, boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal. Estamos aqui com o Eduardo Amaral, que vai falar sobre o caso de sucesso da TV Globo. Eduardo, muito obrigado pela sua participação, por esse evento, por estar junto conosco nesse evento aí. E boa sorte e vai em frente aí. Boa, obrigado, Renato. Antes de mais nada, cara, muito feliz pela gente se reunir novamente, né? A gente bater esse papo, ainda mais em evento, algo que a gente gosta muito de fazer, né? Comunidade, e ainda bem que a gente está voltando para o evento presencial, né? Eu espero que esse daqui seja, como esse aqui é um evento continental, né? Possivelmente vai ser um evento que vai ser online, mas eu espero te ver aí nos eventos presenciais para a gente bater aquele papo e voltar como era antes, né? Saudades. Boa, vamos lá. E mais uma vez, obrigado pelo convite e vamos com tudo. Hoje a gente vai falar dos casos de sucesso da TV Globo e esses casos de sucesso. Você está vendo minha tela já, né, Renato? Como é que tá? Tá vendo minha tela, Estamos né? vendo, isso. Boa, legal. Então, quando a gente fala de caso de sucesso, antes de falar de caso de sucesso mesmo, né, no momento que eu mostro esses casos, as pessoas normalmente perguntam: caramba, eu consigo fazer uma aplicação deste nível, eu consigo fazer aplicações com essas características? E aí sempre, né, eu gosto de mostrar em todas as minhas apresentações, enquadrar as pessoas nas categorias de desenvolvedores em Power Platform, né? E aí eu vou passar um pouquinho mais para frente. E antes de falar e começar a falar tudo isso daí, eu vou passar aqui o próximo slide. E aí, mais uma vez, eu acho que todo evento, né? Ele não acontece sem os sponsors, sem os patrocinadores. Então, muito obrigado pelo patrocínio, né? Os patrocinadores. E muito obrigado mais uma vez, né? E aí, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Amaral, sou Microsoft MVP de Business Applications, tá? Eu sou diretor da Baymetrics Tecnologia, eu sou MIE Expert também, que é uma titulação dada para os profissionais que transformam a educação através da tecnologia, e eu sou Microsoft Speaker. Eu tive a honra, né, de palestrar no último Ignite, no Ignite Global, muito feliz, dá aquele friozinho na barriga, a palestra em inglês, mas acredito que foi tudo legal e os feedbacks foram positivos, tá bom? Boa, e aqui tem as minhas redes sociais. Se você quiser acessar lá o meu canal do YouTube, é o primeiro QR Code do lado esquerdo. O meu LinkedIn é o link do meio, tá? Então, o QR Code link do meio e o MVP, né? Como eu disse para vocês, tá bom? Boa, legal. Então, quando eu comecei falando, né, relacionado ao agenda, né? Então, um pouquinho antes de começar a desenvolver a aplicação, a gente precisa entender um pouquinho qual é o contexto de cada pessoa, né? De cada profissional no desenvolvimento da aplicação. E muitas pessoas, mais uma vez, perguntam se é possível criar aplicações da forma como a gente criou nesse caso, nesse case aqui da Globo, tá? E aí, eu costumo explicar um pouquinho a questão do Citizen Developer e o Professional Developer, para você tentar entender em qual situação você está nesse momento, que a sua vida vai ficar muito melhor, tá? E depois a gente vai já entrar na aplicação por dentro do projeto, né? Falar um pouquinho que projeto é esse, mostrar a aplicação, vou fazer um roteiro dentro da aplicação, mostrando como ela funciona. Vou mostrar um exemplo de um Power Automate, de um processo que tem dentro da aplicação, tem N processos, né? N fluxos dentro da aplicação. E no final eu vou mostrar um pouquinho do Power BI, tá? Que é bem importante em projetos de process, né? Tá? Então, avançando um pouquinho aqui, quando a gente fala do Citizen Developer e o Professional Developer, quem são essas pessoas? Quem são esses Citizen Developer e os Professional Developers? O Citizen Developer é aquele especialista da área de negócio que conhece o problema do dia a dia do negócio e gosta de tecnologia da informação. Então, é aquele cara que gosta de Excel, né? Aquela pessoa que conhece da área de negócio e com o Excel, aquela pessoa já consegue transformar a área
automatizando ou digitalizando processos. Quando eu falei automatizando, depois eu voltei para digitalizando, muitas pessoas, e é legal fazer um parênteses bem grande aí, quando a gente fala de digitalizar e automatizar processos, são coisas bem diferentes, né? Digitalizar um processo é tirar o processo do papel e trazer para dentro do computador. Então, se eu tenho um formulário, por exemplo, de solicitação, de reembolso de despesa, por exemplo, e eu preencho esse formulário na mão, e depois eu preencho esse formulário na mão, e depois eu transformo esse formulário no Excel, eu estou digitalizando o processo, eu estou tirando o papel e colocando para dentro do Excel. Mas o que é automatizar um processo? Além de transformar aquele formulário em algo digital, eu crio fluxos para ele, eu faço com que isso ande mais rapidamente. E aí, quando a gente fala de Power Platform, é a melhor solução para fazer isso daí. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Agora fechei o parênteses bem grandão, agora voltando no Citizen Developer novamente, tá? Então, mais uma vez, o Citizen Developer é aquele cara da área de negócio que conhece os problemas do dia a dia e gosta da tecnologia de informação. E quem que é o Professional Developer? É o desenvolvedor, né? Aquele que desenvolve em uma linguagem, seja lá qual linguagem for, C Sharp, Java, seja lá qual linguagem for, é aquele cara que conhece de estruturas de banco de dados e ele também conhece, é um profundo conhecedor de lógica de programação. E aí, o que acontece? Mas o Citizen Developer, ele não conhece de desenvolvimento, ele não conhece de banco de dados, ele não conhece de lógica de programação. Repare que ele fica, para resolver os problemas do dia a dia, para ele, tecnologicamente falando, fica um pouco inviável, né? Se ele não trabalha com a Power Platform. E já o Professional Developer é o cara que não é especialista da área de negócio, ele não conhece os problemas do dia a dia e também ele não conhece os processos de negócio. Então, quando a gente fala do Citizen Developer e o Professional Developer, é essa diferença. Mas no momento que a gente traz a Power Platform para o contexto do Citizen Developer, o contexto do Professional Developer, a gente já começa a ter um poder ainda maior. Como? O Citizen Developer, ele continua sendo um cara de negócio, que conhece as regras do negócio, conhece as dores do negócio, e ele, mais uma vez, né, conhece os problemas do dia a dia, ele gosta da tecnologia de informação, mas só que com a Power Platform ele já começa a trazer conceitos de desenvolvimento, conceitos de banco de dados e conceitos de lógica de programação facilmente pela questão da Power Platform. Ela empodera o usuário, né? Ela empodera aquelas pessoas que trabalham com Power Platform. Até o próprio nome diz, né? Power Platform, plataforma de empoderamento, plataforma que traz o poder para as pessoas. E aí, quando a gente fala do Professional Developer é aquele, o cara continua sendo desenvolvedor, continua conhecendo lógica de programação e banco de dados. Além disso, repare que as características que ele tinha lá em cima passaram para o Citizen Developer. Mas e aí? O Citizen Developer tomou o lugar do Professional Developer? Não, o Professional Developer ele precisa fazer o quê? Especializar em soluções cloud, por exemplo, criar conectores customizados, criar soluções, por exemplo, de inteligência artificial. Então, o Professional Developer ele vai ser um braço do Citizen Developer, provendo soluções customizadas e facilitando ainda mais a vida do Citizen Developer. Então, hoje, né, vocês que trabalham ou veem a Power Platform está crescendo ainda mais, né, cada vez mais, e a Power Platform está indo mais e mais e mais para o Professional Developer, trazendo o Visual Studio. Então, se eu quiser editar um código em Power Platform dentro do Visual Studio, é possível fazer isso. Então, dá para fazer muita coisa legal com a Power Platform, o Power Apps, no caso aqui, para resolver o nosso problema do dia a dia. Tá? Então, aqui é um contexto do Citizen Developer e do Professional Developer, o poder que esses dois profissionais ganham com a Power Platform. E já apresentação bem rapidinha aqui, só um contexto do Citizen Developer, Professional Developer, a gente já vai colocar a mão na massa e vamos já mexer com o projeto. Deixa eu esse aqui mesmo. Então, essa aplicação,
Eu estou com ela aberta aqui dentro, no navegador mesmo, tá? Eu poderia, por exemplo, visualizar essa mesma aplicação dentro do Microsoft Teams, tá? Então, estando dentro do Teams, estando dentro do navegador, eu trabalharia com ela da mesma forma, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Qual que é o intuito dessa aplicação? Como que essa aplicação ela surgiu? Então, essa aplicação ela foi desenvolvida para o time de artes da TV Globo, tá? Então, esse time de artes, eles precisavam fazer solicitação de materiais de arte. O que seria isso? Os materiais que compõem uma cena de qualquer produto da TV Globo, tá? No caso aqui, está escrito Contoso TV aqui, porque eu fiz uma apresentação lá na Microsoft, eu coloquei Contoso TV, mas era TV Globo, como o próprio o título estava dizendo, tá? Então, aqui, como que eles faziam, então, antes da implementação dessa solução? Eles faziam todas as solicitações por WhatsApp ou solicitavam por e-mail. Então, se eu precisasse de um material de artes, seja lá de qualquer programa da Globo, pode ser novela, minissérie, programa de auditório, tudo que passa na tela para a gente passa por essa aplicação, tá? Então, se eles precisassem, por exemplo, de um material que fosse necessário para uma cena, eles mandavam e-mail ou mandavam WhatsApp. A gente sabe, né, que quando a gente manda e-mail ou manda WhatsApp, a gente perde a rastreabilidade de tudo, né? A gente não sabe onde está parado aquele processo. Mas no momento que a gente traz a Power Platform para o contexto, a gente consegue um controle ainda maior, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer, vou criar um processo de ponta a ponta aqui, tá? De como essa aplicação ela funciona. É legal para vocês entenderem um pouquinho o contexto dela. Quando eu falei do Citizen Developer, Professional Developer, é muito importante dizer isso, eu tinha até falado no começo, né? Que, por exemplo, um Citizen Developer, o cara que está começando a mexer com Power Platform, é muito importante você estudar banco de dados, você estudar estruturas de banco de dados, questão de relacionamento, como que os dados eles trabalham dentro da aplicação, porque isso pode ser primordial para o sucesso e o não sucesso da sua aplicação, tá? Então, ter uma arquitetura da aplicação bem construída, você vai ter sucesso na sua aplicação e não ter problemas futuros, tá bom? Boa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma solicitação. Então, suponhamos que eu sou de uma área específica, eu quero criar uma solicitação. Mas antes disso, quando a gente fala de uma aplicação, e você vai desenvolver uma aplicação, por exemplo, é muito importante você criar as telas de parâmetro para isso, para que a sua aplicação ela seja parametrizável, tá? Então, clicando aqui, por exemplo, nessa engrenagem, a gente consegue ver todas as telas de parâmetros que existem. Lembrando que eu estou no ambiente de homologação e de desenvolvimento, na verdade, ambiente de desenvolvimento, tá? Então, todas as informações que estão aqui são informações fakes. Inclusive, se a gente clicar aqui em produto, eu consigo visualizar todos os produtos que estão cadastrados. Então, eu posso vir aqui, adicionar um produto, por exemplo, tá? Então, eu consigo ativar ou inativar um produto. Então, é bem legal esses recursos aqui de ativar ou inativar um produto. É muito importante também, quando a gente fala de SharePoint, como o SharePoint é um banco de dados não relacional, o legal é você não excluir um registro que ele faz relação com outra coisa. O legal é você inativar aquele registro, tá? E aí, isso é prática de banco de dados também. Nunca exclua um registro que tem relação. E nem edite aquele registro, né? Nem dê a possibilidade de editar. Isso é conceito de banco de dados, tá bom? Voltando um pouquinho aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma solicitação. Mostrei para vocês que tem vários aqui telas de cadastro, né? Então, vou criar uma solicitação. Vou clicar nesse botãozinho mais aqui, vou criar uma solicitação de compra. Então, eu quero comprar um produto. Eu vou colocar aqui o título. Eu quero, por exemplo, vou colocar aqui novela época. Novela época, cena. Vou colocar cena 100. Tá? E o produto, com base naquele cadastro de produto que eu mostrei para vocês, eu consigo visualizar as informações. Então, os produtos que estão ativos lá aparecem aqui, os produtos que não estão ativos, eles não aparecem. Então, vou colocar aqui novela, um tipo de
o tipo do produto, né, qual produto é. Eu vou colocar aqui algumas informações, tá, o local de entrega, eu posso colocar o local de utilização, posso preencher algumas outras informações aqui também. Então, no momento que eu preenchi esse cabeçalho, o próximo passo vai ser o quê? O próximo passo vai ser preencher os itens dessa solicitação. Então, é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, eu vou clicar aqui no botão adicionar e vamos lá preencher, por exemplo, cristaleira, quantidade 1. E aí, as unidades de medida também é um parâmetro que eu coloco dentro da aplicação, tá? Então, eu consigo colocar e diminuir unidades de medida. É bem legal. Normalmente, o que as pessoas fazem, né? Quando quer trabalhar no SharePoint, elas dão para o usuário mexer na lista do SharePoint para adicionar ou não na lista do SharePoint. Isso é complicado, porque o usuário ele vai ter o poder de mexer na sua lista e atrapalhar praticamente a sua aplicação se ele excluir alguma coisa, né? A gente sabe que o SharePoint, a gente exclui, tem condições de voltar um dado excluído. Mas além de ser, a gente poderia estar utilizando, por exemplo, Dataverse também, né? Para armazenar essas informações. Mas o contexto dessa aplicação era o SharePoint, tá? Boa. Então, estou preenchendo as informações, vou colocar o valor máximo aqui. Então, tem um item aqui que é marcação de cena. Esse item aqui, marcação de cena, sim, não, ele é muito importante para esse processo, porque um item que compõe uma marcação de cena, ele é obrigado a ter, porque senão a cena não acontece. Então, se eu tenho 50 itens e dentro desses 50 itens eu tenho um de marcação de cena, aquele cara precisa ter naquela solicitação. Eu não posso, por exemplo, por exemplo, voltar o processo ou cancelar o processo sem aquele item de marcação de cena, tá? Então, algumas características de regra de negócio aí do processo. Então, continuando, o que eu vou fazer? Aqui eu posso colocar observação, eu posso colocar também uma imagem, tá? Deixa eu pegar minha imagem aqui, cristaleira, por exemplo. Boa, coloquei a cristaleira, eu posso clicar no botãozinho, eu consigo visualizar a imagem daquela cristaleira, é bem, bem legal. Tá? E aí, ótimo. Então, vamos continuar preenchendo todas as informações aqui necessárias para esse processo. Adicionei uma, agora quero colocar, por exemplo, um tapete. Coloquei o tapete, quantidade 1. Opa, eu quero, por exemplo, unitário, é uma antiguidade. Então, continuo preenchendo as informações aqui que eu preciso. Adicionei o tapete lá, como eu consigo visualizar o tapete, por exemplo, né? Adicionei novamente. Vamos lá, vamos continuar. Eu vou colocar mais um item, eu quero, por exemplo, um vaso. O cristal. Boa, vaso de cristal. Legal, unitário, unidade, categoria. Boa. E continuei preenchendo aqui. E cliquei no salvar. Depois que eu terminei de preencher todas as informações, tem solicitações que tem muitos itens, né? Eu consigo visualizar todos os itens que foram inseridos dentro daquela solicitação. Essa estrelinha aqui significa que se o item, aquele item é de marcação de cena ou não. Eu posso excluir o item, eu posso editar ele, eu posso mostrar se ele possui imagem, sim ou não. Se ele possui imagem, o clipezinho aqui, se não possuir, né, ele fica mais clarinho, né? Caso contrário, ele fica colorido. Nesse caso, se ele tem algum outro tipo de informação. Então, o que eu vou fazer agora? Eu terminei de inserir a minha solicitação. Então, quem faz a solicitação dessa informação é o pessoal da produção. Então, a produção do programa entra nessa aplicação e faz a solicitação, cria a solicitação para aquele programa específico, para aquela novela, seja lá onde for, tá? Tem um item bem legal. Se eu clicar aqui no finalizar o processo, tem esse item que é muito legal, que é o item de favoritar. Eu consigo favoritar um item aqui. Então, imagine lá, né? Eu tenho Ana Maria Braga ou Fátima Bernardes, seja lá qual programa for, de casa, que tem café da manhã. E eu preciso criar ou solicitar café da manhã com grande recorrência. O que eu posso fazer? Eu posso favoritar aqueles itens que eu estou pedindo naquele momento.
E aí, no momento que eu favorito, eu consigo criar um pedido com base naquelas informações. O Power Automate que eu vou mostrar para vocês é exatamente esse processo aqui, tá? Então, deixa eu colocar aqui novela, por exemplo. Só colocar o item aqui, novela época. Boa, novela época, cliquei aqui no sim. Então, boa, finalizou. Se eu clicar aqui no coraçãozinho, ele aparece o novela época para mim, que é a parte de favoritos. Isso é muito, como eu disse, né? Isso é muito legal, porque se eu clicar nesse botãozinho, clicar no mais, ele vai criar uma solicitação exatamente com as mesmas características dessa solicitação que eu favoritei. Ajuda pra caramba no processo, né? Isso é muito legal pro processo. E se eu voltar aqui na minha solicitação, a minha solicitação ela está aparecendo aqui com as características dessa solicitação. Eu consigo também, por exemplo, fazer filtro dos concluídos, mas essa telinha ela mostra os itens, somente os itens que estão em andamento, tá? Então, se o item foi concluído, eu consigo fazer a busca dele por aqui, consigo buscar por produto, então, consigo buscar por número, consigo por título, tal, tudo por esse item. Aqui eu tenho atualizar, tá bom? Qual que é o próximo passo agora? A solicitação, ela foi criada. Eu tenho esses itens. Ah, mas essas cores aí, cada cor ela é relacionada a um processo, né? Uma fase do processo. Então, além disso, aqui na parte do demandante da solicitação, eu tenho a parte de mais informações, vou mostrar para vocês depois. Eu tenho a parte de aprovar uma pesquisa, eu posso visualizar as devoluções que eu tenho. Não sei se você lembra, né? Se vocês lembram, que quando eu abro uma solicitação, essa solicitação ela pode ser também uma pesquisa. Eu posso criar uma pesquisa, né? Na verdade, eu não tinha dito, né? Eu posso ou comprar ou solicitar uma pesquisa. As pesquisas, eu consigo visualizar por aqui a aprovação de uma pesquisa. Então, ao invés de comprar primeiro, eu posso solicitar uma pesquisa. E quando dependendo do tipo da solicitação que foi feita, nesse item aqui de devolução do demandante, eu tenho que fazer uma devolução. Então, se eu fiz um aluguel, quando eu precisar fazer a devolução do aluguel em cima do SLA, do prazo que eu falei que usar aquele produto, ele fica aparecendo aqui os itens que eu tenho que fazer devolução, tá? Então, além de compra, eu posso alugar, posso comprar. Então, dá para fazer muitas coisas com esse tipo de solicitação. O processo é muito longo e bem complexo, né? Mas vamos lá. Então, no momento que eu abri a solicitação, ele veio aqui para o time de compras aquela solicitação que foi aberta, tá? Então, aqui eu consigo visualizar a solicitação, lembrando que agora eu estou com um comprador, que é o time de compras interno, tá? Então, clicando nesse item aqui, eu cliquei aqui no item e vou fazer o quê? Aqui eu consigo visualizar, fazer algumas tratativas. Eu consigo analisar o item, por exemplo, né? Então, se eu clicar no item, eu consigo analisar aquele item específico, o time de compras. Então, solicitação chegou para o time de compras, o time de compras vai falar assim, legal. Então, eu posso clicar aqui, eu posso selecionar tudo, eu posso selecionar alguns itens por vez, né? Por exemplo, eu vim aqui, a pessoa pediu a cristaleira, o tapete, escrevi tapeute aqui, né? Escrevi errado. Tapeute. Só porque eu escrevi errado, não vou aceitar esse item. Então, eu coloquei o tapeute, eu coloquei errado. Então, eu vou aceitar os outros dois itens. Aceitei. Boa. E aí, esse outro item aqui, eu vou retornar. Tá? Então, clicando aqui no retornar, produto não existe, tá? Então, repare que de 2 produtos que eu mandei, eu aceitei somente 2. Se eu voltar aqui nas informações, eu consigo visualizar, né? Consigo visualizar o item que não foi aceito, que não foi aceito. Falei aceito por causa do tapete. Então, o item que não foi aceito, né? Eu posso vir aqui, eu posso colocar o tapete, eu posso salvar, né? Eu posso solicitar esse cara novamente. Boa, solicitei esse item, veio aqui entrando em compras, né, novamente na análise,
eu recebi aquele produto, tá bom? E aceitei aquele produto. No momento que eu aceito, o time de compras aceita aquele produto, é necessário fazer uma roteirização daquele produto. O que é roteirizar? Roteirizar é levar para vendedores externos, desculpa, compradores externos. Então, o time de compras aprovou aquelas 3 solicitações. Teve uma que eu coloquei que teve a ressalva lá, tal, né, mas eu pedi para corrigir, corrigiu. E agora as 3 solicitações foram para o time de compras externo. E agora o que eu vou fazer é o quê? Roteirizar essas solicitações. Compras aprovou, agora eu vou jogar para uma pessoa externa, tá? Então, para isso, eu vou clicar nesse botãozinho roteirizar. Ele vai aparecer os 3 itens. Então, cliquei aqui no item, na opção roteirizar. Eu consigo fazer o quê? Eu analiso as informações, clico nos 3 itens e peço para roteirizar. O que a roteirização ela pode ser? O que pode ser feito aqui? Deixa eu clicar no cancelar. Eu posso roteirizar partes desses itens aqui, alguns produtos para um vendedor, outros produtos para outros vendedores, alguns produtos para um fornecedor, outros para outros. Então, eu posso dividir essa solicitação entre vários vendedores diferentes. A roteirização ela faz isso daí. Mas no caso aqui, eu vou roteirizar todos os itens, tá? Então, vou clicar aqui no roteirizar e vou colocar o tipo da compra, por exemplo, o tipo de uma compra externa. E eu vou colocar o comprador, só tenho como comprador. Aí as ações é bem legal, porque para cada tipo, por exemplo, eu posso escolher um item aqui eu vou alugar, outro eu vou coletar, outro eu vou devolver, e aí eu faço vários, tem vários tipos de processo. Mas nesse caso aqui vai ser uma compra mesmo, e o fornecedor sugerido, eu coloco as informações e clico no botão salvar, tá? Cliquei no botão salvar, roteirizei o item. Agora, repare que eu tinha colocado para comprar os itens. Então, se eu selecionar aqui comprar, vai aparecer os 3 itens aqui para eu poder comprar. Então, clicando aqui em comprar, lembrando, mais uma vez, o solicitante fez a solicitação, depois teve aprovação ou não dos compradores internos, os compradores aceitaram ou pode retornar aquela solicitação, então o fluxo pode ir e voltar. Aqui também é a mesma coisa, né? Então eu posso selecionar o item e clicar no retornar, vai voltar para a roteirização novamente. Então ele vai voltando para o item anterior, tá? E esse processo é um processo bem legal que ajuda pra caramba o fluxo, né? Então, se eu clicar aqui no item, por exemplo, eu coloquei só para comprar um, eu poderia ter colocado para comprar 10 e eu podia ter falado que eu ia comprar somente 5, porque não tinha 10. E aí eu posso voltar ao processo e falar, ok, 5 itens está ótimo. Então, aqui, quando eu seleciono os itens, eu coloco qual eu comprei, qual é o valor que eu comprei esses itens aí. E no caso aqui, eu vou clicar em comprar. No momento que eu falo, ok, comprei os produtos, o que eu vou fazer? Eu vou colocar algumas informações. Que é a informação, por exemplo, de nota fiscal, ou tipo do fornecedor, a data que rolou, o número da nota fiscal aqui, né? O total da nota fiscal. Eu posso anexar a nota fiscal aqui também, bem legal, né? Adiciono a nota fiscal e clico no salvar. Então, e aí, dependendo do tipo de item que foi colocado dentro da aplicação, que está rodando o workflow, dependendo dos itens que foram colocados dentro da aplicação, alguns itens eles podem ser, como eu tinha dito, né? O item de compra, ele poder ser item de aluguel, o item de coleta, o item de devolução, o item para troca, dentro de uma única solicitação. Então, não é apenas solicitação item. Cada solicitação ela tem cada item ela tem sua característica dentro do processo, tá? E aí tem todo o processo, dependendo do item, ele tem itens de entrega, então configuro lá a questão da entrega dos 3 itens. Então, clicar aqui, entregar. Qual que vai ser o local de entrega, o nome do fornecedor, do nome do recebedor. Clicando em confirmar. Boa. Possivelmente já devo estar recebendo
recebendo uma mensagem aqui, ainda não chegou para mim no meu e-mail, tá? Que essa solicitação ela foi enviada, tá? Então essa aplicação ela envia e-mail também avisando. Então eu tenho outras informações aqui também. Eu consigo visualizar minhas compras, os itens que foram comprados, né? Nesse caso mostrando a nota fiscal. Se eu clicar aqui no visualizar, eu trago todas as informações que foram compradas, com informações de nota fiscal também. Tem vários itens bem legais de checagem aqui. Então, a questão da nota fiscal também. Tem alguns itens que eles necessitam de uma confirmação do envio de nota fiscal. Nesse caso que eu coloquei aqui, esse processo não tem, tá? Então, eu passei aqui para você o item de ponta a ponta de como funciona esse processo. É bem importante, acho que deu para entender, né? Vocês entenderam que para cada processo é disparado um fluxo específico. E a arquitetura do banco de dados é uma coisa muito importante para que você não se perca, né? Para que as informações elas fiquem bem organizadas. E a questão da volumetria é outro item muito importante. Um dos problemas maiores que a gente enfrenta, ou que a gente vê no mercado, é as pessoas cometendo alguns erros relacionados à arquitetura, volumetria, porque faz uma aplicação sem pensar na volumetria, e a hora que a aplicação começa a crescer, aquela aplicação ela para de funcionar, porque nem é culpa da pessoa que desenvolveu, não é? Acho que é um pouquinho a falta de pensar lá na frente, entender a quantidade de itens que serão inseridos dentro dessa aplicação. Eu costumo dizer também, né, que quando a gente desenvolve, tem um processo que ele está digitalizado, ele potencializa, ou melhor, ele duplica, né? Ele duplica a quantidade de itens que vão ser solicitados depois que é digitalizado. Mas no momento que a gente automatiza um processo, a quantidade de solicitações, se eu tinha 10 solicitações antes, agora eu vou passar a ter 50, 60. Isso é muito importante entender também quando desenvolve uma aplicação, tá? Falando um pouquinho, lembra daquela questão lá dos favoritos? E quando eu clico aqui no maisinho do favoritos, o que acontece? Tem um Power Automate que ele é disparado. E esse Power Automate bem simples, né? Que ele faz o quê? Lembrando que tem dezenas de fluxos dentro desse processo. Então, o Power Automate, ele é chamado por uma solicitação do Power Apps, e aí é criado duas variáveis aqui para trabalhar com data, é questão de permissão, e aí ele obtém os itens, né, daquela solicitação que foi usada como favorita, ele vai lá, obtém os itens, e aí ele verifica se o item é um item de alimento, sim ou não. Isso é muito legal, se o item é de alimento, sim ou não. Não sei se vocês viram que quando a gente entra aqui nas solicitações, aqui nesse caso aqui só tem uma solicitação, mas quando tem mais de uma solicitação e o SLA dela estourou, a gente não consegue, ela fica vermelhinha, tá? Com outra característica. Por quê? Para mostrar que o SLA dela estourou mesmo. Mas para alimentos, o SLA é diferente, tá bom? Então, para cada tipo de solicitação, tem um SLA diferente. Repare que não está aparecendo nenhuma solicitação mais aqui, né? Mas se eu vier aqui no status e colocar as concluídas, ó, ele está aparecendo verdinho aqui para a gente, que é uma solicitação que foi criada, né? Então, é o amarelinho, concluída é o verdinho e SLA estourado é a vermelhinha, tá bom? Então, voltando aqui, o que acontece nesse caso? Ele obteve os itens, verificou aquele item lá, se é um pedido se é alimento sim ou não, e ele vai mudar o SLA, né? Então, se for alimento, o SLA ele vai ser adicionado mais um, né, na data. Caso contrário, se não for alimento, ele é adicionado 3, né, na data também. E aí depois ele pega lá as informações do cadastro do usuário, aplica, faz um looping aqui, trabalhando com o cadastro de usuários, nesse caso, que é uma regra de negócio específica do processo. Ele cria os itens da solicitação, cria os itens da solicitação também.
E o legal é que para cada solicitação que ele cria, deixa eu só abrir aqui, ele verifica se tem anexo, tá? Então, ele vai lá, verifica se tem anexo àquela solicitação que foi criada e pega e adiciona um anexo também no favorito. Então, eu posso adicionar vários anexos, como eu mostrei para vocês no processo, eu posso adicionar vários anexos naquela solicitação, e esse fluxo ele tem a condição de pegar esses anexos também e salvar no favoritos, tá? Quando a gente fala de processos, é muito importante, é um processo bem simples esse daqui, né? É claro que às vezes o Power Automate ele fica grande ou não, mas é muito importante você conhecer da regra de negócio. E a hora que você conhece da regra de negócio os passos, trazer isso para o Power Automate é muito simples, tá? Às vezes algumas pessoas elas começam a mexer com Power Apps, mas quando vai mexer com Power Automate dá uma travada. Por que existe essa travada? Porque não conhece o processo. Então, mapeie o processo, faça no papel de pão mesmo, né? A árvore de decisão, tudo bonitinho, onde cada informação ela é capturada. É importante você conhecer também de estrutura, de laço, estrutura condicional, para você trazer essas estruturas, quando eu falo laço, é o looping, né? Para você trazer para dentro do seu Power Automate, e conseguir trabalhar com as informações corretamente, tá? Mais uma vez, quando a gente fala de Power Apps, é a solução que é o input dos dados. A gente fala do Power Automate, é a solução que é o engine, né, o motor de tudo isso. E para visualizar esses dados, quem que a gente utiliza? A gente utiliza o Power BI. Então, aquele processo que eu mostrei para vocês, a gente visualiza, lembrando que isso aqui é um ambiente de homologação, tá, de desenvolvimento, dados fakes que tem aqui. A gente consegue visualizar, por exemplo, itens que foram abertos. Então, para a área de negócio é muito importante não somente visualizar os dados dentro de uma aplicação, mas quando a gente traz um Power BI para fazer uma análise, entender o que está rolando dentro daquilo, a gente começa a entender a proporção, a questão do SLA, né? Se tem uma meta de SLA, se está fora, a quantidade de itens concluídos, quantidade de itens, quantidade de pedidos, o valor que rolou ali dentro, né, com base no valor dos produtos que foram solicitados. Então, aqui a gente já consegue ter uma visão muito legal de todo o processo. Mais uma vez, se a gente for tentar fazer isso no Excel, enviando e-mail e WhatsApp, a gente não consegue ter esses valores na mão. Só se cada solicitação que chegar, preencher uma planilha de Excel, depois pegar tudo e ter um trabalho enorme, né? Então, sistematizar manualmente, olha que louco, né? Sistematizar manualmente um processo. Se a gente usa o Excel, faz algumas coisas assim, está sistematizando manualmente o processo. Mas quando a gente traz para Power Platform, as coisas ganham uma dimensão ainda maior, uma robustez ainda maior. E outra coisa bem importante, conforme o tamanho da sua necessidade e a complexidade daquela solução, é legal você partir para Dataverse, para o negócio ficar ainda mais parrudo, que a segurança da informação é muito maior, toda a gestão de dados dentro do Dataverse é maior, né? E é importante vocês estudarem também a questão do Dataverse e deixar a aplicação ainda mais robusta, tá legal? Então, eu não sei se o Renato está por aí ainda. A minha parte já acabei, Renato. Foi bem rápido, a 42 minutos. Mais uma vez, muito obrigado. Não sei se tem perguntas para mim. Tem sim. Boa. Sim. Eu não estou visualizando, tá? Tá bom, eu vou falar para você então. Tem uma pessoa que perguntou: a base de dados é usado no SharePoint? É usado no SharePoint. É bem legal quando a gente fala de SharePoint. Existe códigos em SharePoint que a gente consegue deixar invisível, né? Invisível as listas. Então traz um pouquinho de segurança para sua aplicação. Mas lembrando, quanto mais complexa e mais sensível são os dados daquela aplicação, tem que partir para o Dataverse e não fazer em SharePoint, tá bom?
Boa. Outra pergunta é, a app que você comentou sobre a app ser responsiva, ela é dentro do Teams ou no navegador? Não, nesse caso aqui, ele está rolando. Essa aplicação ela foi feita para o navegador, ela não foi feita usando os recursos de responsividade da Power Platform, tá? Então, quando eu falo de responsividade, essa aplicação não tem nada de responsividade. É bem legal que você falou isso, Renato. Esqueci de falar uma coisa. Essa aplicação, ela tem a versão mobile dela também, né? Então, se eu clicar aqui, eu tenho a versão mobile dela. Que lembrando, quando a gente desenvolve, mas por que não faz tudo em mobile mesmo, ou para celular, né? E os usuários usam no celular? Uma arquitetura de celular é diferente de uma arquitetura de uma aplicação desktop ou aplicação que a gente visualiza aqui no navegador. Por quê? E é um erro que acontece pra caramba. As pessoas, elas começam a trazer um monte de dados para dentro do celular, com um monte de informação, e aquelas informações elas ficam complicadas de se trabalhar na parte visual e também na parte de processamento. Então, quando for desenvolver uma aplicação para celular, tem que prestar muita atenção nisso, porque sua aplicação ela pode ficar lenta e muito lenta, porque você está trazendo um caminhão de informações para dentro do seu celular e pode dar problemas sérios relacionados a isso, tá bom? Mas eu não estou utilizando recursos de responsividade. Essa aplicação ela tem mais ou menos um ano já, um ano e pouco, tá? E não tinha recurso de responsividade dentro dela, e ela não foi desenvolvida uma aplicação para Microsoft Teams. Não é um Power Apps for Teams, tá? É um Power Apps que foi desenvolvido em Canvas, sem utilizar o recurso Power Apps for Teams. Boa. Uma pergunta do Danilo Nogueira falando, quanto tempo no total demorou para construir esse app? Boa. Essa pergunta é bem legal, né, Danilo? Porque quando um cliente, o Renato sabe muito bem disso, né? Que a gente trabalha com consultoria, né? A gente tem consultoria. Quando um cliente ele faz a solicitação de um tipo de processo, ele quer automatizar algo que já estava digitalizado, ele tem uma ideia. E a gente começa a desenvolver a aplicação e as ideias, as necessidades começam a surgir. Por quê? Porque aquela aplicação ela começa a ser utilizada por outras pessoas. E essas outras pessoas começam a dar dicas. E aí que a gente começa a colocar mais funcionalidades. Tá? Então, lembrando, se a gente for fazer uma aplicação dessa com um contexto tendo todo o requisito pronto, é uma aplicação que que tem muito fluxo, tem integrações com várias coisas, uns 3 a 4 meses para fazer, tá bom? Lembrando, equipe dedicada. Não estamos falando de freelance, tá? Freelance é outra coisa, um recado que eu gosto de deixar para todo mundo. Cuidado se você faz freelance, porque pode ser um tiro no pé e uma aplicação que você desenvolve em 3 meses, demorar 8 meses e você ter problema, né? Então, Power Platform é coisa séria. Boa, Renato, mais? Não sei se você respondeu a pergunta, acredito que sim. Sim, sim, respondeu sim. E a última é da Ana Paula, ela pergunta, oi Edu, tem uma aplicação que está com problemas de performance, ela está muito grande, tem muitos controles, tem algum limite estabelecido pela Microsoft? Obrigado pela palestra. Boa. É bem importante, Ana, quando a gente fala de limites, né? Quando a gente fala, por exemplo, a gente tem aplicações desenvolvidas para clientes, em SharePoint, a gente faz gestão de documentos utilizando o Power Apps, e tem 500 mil registros dentro de uma lista, por exemplo, né? 500 mil registros dentro de uma lista, ele faz a gestão. Mas é muito importante, não é questão, você não tem que se prender a volumetria, porque o SharePoint ele consegue ter muitos registros dentro de uma lista, né? Eu acho que o mais importante do desenvolvimento de uma aplicação é você entender quais são as informações que você vai trazer e se aquelas informações que você vai trazer, ela está com um filtro com o máximo de granularidade possível. Você não vai trazer, por exemplo, uma tabela de produtos numa aplicação, mas tem a questão da delegação, né, de 2.000 registros, eu vou lá, vou trazer, mas eu tenho 1.500 registros, eu vou fazer uma consulta em 1.500 registros. Sua aplicação vai ficar lenta. Por que você quer trazer 1.500 registros
sendo que humanamente impossível é ruim de analisar aquilo lá, de olhar aquilo lá. Então, faça um filtro mais detalhado possível, com mais classificações. A partir daí, você traz as informações que são plausíveis para trabalhar naquele momento, tá bom? Muito bom. Pessoal, mais alguma dúvida? Bom, era isso mesmo. Muito obrigado pela participação de vocês. Novamente, muito obrigado, Eduardo Amaral, aí, pela grande palestra, por ter se disponibilizado seu tempo também. Foi muito bom, agregou bastante. E sigam o Eduardo Amaral nas redes sociais aí, a gente vai disponibilizar o conteúdo depois também. E fique atento para as próximas palestras, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.